O pão que não acabava. Paulo apertava o bilhete amassado no bolso da camisa surrada enquanto olhava pela janela do ônibus. Despedido. Efeito imediato. As palavras pareciam queimar seus dedos. Há 3 meses, a fábrica onde trabalhava como operário havia fechado as portas, e agora, com a última economia, mal dava para comprar o arroz e o feijão para os 2 filhos pequenos. Sua esposa, Maria, chorava baixinho à noite, achando que ele não ouvia. O aluguel estava atrasado, e o dono da casa já havia ameaçado despejo. Até quando, Senhor? Murmurou, passando a mão pelo rosto cansado. Foi então que lembrou daquela senhora no ponto de ônibus, semanas atrás. Uma irmã de vestido longo e lenço na cabeça, que lhe falará com voz calma: Filho, quando a gente não tem mais aonde ir, Jesus tem. Venha na congregação cristã. Lá, Deus ouve. Ele anuira só para ser educado, mas guardar o endereço rabiscado num papel de pão. O prédio era simples, paredes brancas, sem luxo, apenas um letreiro discreto: Congregação Cristã no Brasil. Dentro, os bancos de madeira rangiam levemente enquanto os irmãos e irmãs entravam em silêncio, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com modéstia. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só vozes unidas cantando um hino antigo, sem acompanhamento: Jesus, meu bom pastor, a ti me entrego hoje. Paulo sentou-se no fundo, envergonhado de suas roupas poídas, mas ninguém o olhou com desdém. Um homem de cabelos grisalhos, o ancião, dirigia a reunião com seriedade, lendo a Bíblia em voz clara. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou, tremendo: Irmãos, meu marido estava desempregado há 1 ano. Oremos, e Deus abriu uma porta. Hoje, ele tem trabalho. Outro irmão contou como a febre alta do filho havia cessado após a oração dos anciãos. Paulo sentiu algo estremecer dentro dele. Será que Deus também ouve um homem como eu? No final, o ancião anunciou: Quem precisar de oração, venha à frente. Seu coração bateu forte. Ele hesitou, mas então, como se puxado por uma força maior, levantou-se. Caminhou até o altar de madeira envernizada, onde outros joelhos já estavam dobrados. O ancião colocou a mão em seu ombro e perguntou: Filho, qual é sua necessidade? Eu não tenho mais como sustentar minha família, irmão. Perdi o emprego, as contas estão atrasadas, e não sei mais o que fazer. Sua voz quebrou. O ancião não ofereceu soluções humanas. Apenas disse: Deus é fiel. Vamos orar. E oraram. Não foram palavras bonitas, mas clamores sinceros. Senhor, este irmão está no poço. Tu és o Deus que multiplicou pães e peixes. Socorre-o. Paulo sentiu lágrimas escorrerem. Quando abriu os olhos, o ancião lhe estendeu a mão: Venha na próxima Santa Ceia. Jesus vai te fortalecer. Naquela noite, Paulo chegou em casa com um pão que uma irmã lhe dera. É pouco, mas é com amor, ela dissera. Maria cortou-o em fatias finas para as crianças. No dia seguinte, Paulo voltou à igreja. E no outro também. Aprendeu que a fé não era só pedir, mas confiar. Que Deus não desampara quem o busca de coração. Uma semana depois, enquanto saía do culto, um homem se aproximou: Você é Paulo, não é? Ouvi falar que é bom com máquinas. Minha oficina precisa de um mecânico. Pago pouco no começo, mas é honesto. Era o dono de uma pequena serralheria, também irmão da congregação. Paulo não acreditou de início. Mas o trabalho era real. No primeiro salário, pagou o aluguel atrasado e comprou comida de verdade. Maria chorou de alegria. As crianças, que há semanas comiam só sopa rala, pediram biscoito, e ele pode comprar. Mas o milagre não foi só o emprego. Foi na primeira Santa Ceia que Paulo entendeu. Enquanto partia o pão ázimo com as próprias mãos, lembrou-se daquele pão que a irmã lhe dera e que, misteriosamente, pareceu durar mais do que deveria. Foi como se Deus lhe dissesse: Eu te sustentei quando você não via. Confie em mim. No batismo, quando as águas o cobriram, Paulo sentiu que nascia de novo. Não era mais o homem amargurado do ônibus, mas um filho de Deus, com uma família para cuidar e uma igreja que o amparava. Anos depois, Paulo estava ali, de pé, dando seu testemunho. Sua voz não tremia mais.
Irmãos, eu vim aqui quebrado, achando que Deus só ouvia os outros. Mas Ele ouve a todos. Não foi o emprego que me salvou, foi a fé. Aprendi que, quando a gente pensa que está no fim, é ali que Deus começa. E que na congregação cristã, não tem ninguém importante ou não. Somos todos iguais aos seus olhos. Ele olhou para o fundo, onde um jovem desempregado, de cabeça baixa, ouvia atentamente. Paulo sorriu. Sabia que aquela história não era só sua. Era de um Deus que ainda multiplica pães e corações. Naquele mesmo culto, enquanto Paulo terminava seu testemunho, o jovem desempregado que ele havia notado no fundo do salão sentiu algo estranho no peito. Era como se cada palavra dita por aquele homem fosse direcionada só para ele. O rapaz se chamava Lucas, tinha 22 anos e há meses procurava trabalho sem sucesso. As contas se acumulavam, a vergonha de pedir ajuda aos pais o consumia, e a sensação de ser um fracasso o acompanhava como uma sombra. Quando o culto terminou, Lucas ficou parado, sem coragem de se levantar. Foi então que sentiu uma mão no ombro. Era o irmão Paulo. Você está bem, meu filho? Perguntou ele, com um sorriso que parecia entender tudo. Lucas engoliu em seco e balançou a cabeça, tentando segurar as lágrimas. Não sei mais o que fazer, irmão. Já procurei em tudo quanto é lugar, mas ninguém me dá uma chance. Paulo não ofereceu palavras vazias. Só o convidou para sentar nos bancos da frente, onde a luz da manhã entrava pelas janelas abertas. E então começou a contar como, anos atrás, ele mesmo havia sido aquele homem sem esperança no ônibus, até que Deus usou a igreja para mudá-lo. Você acha que foi coincidência você estar aqui hoje? Perguntou Paulo, olhando nos olhos de Lucas. Deus não nos deixa sozinhos. Às vezes, a resposta demora, mas Ele está preparando algo melhor do que a gente imagina. Lucas ouviu, mas ainda duvidava. Como Deus poderia mudar sua situação se nem mesmo ele conseguia enxergar uma saída? Na semana seguinte, durante a escola dominical, o irmão responsável pela assistência social da igreja anunciou que uma empresa parceira estava precisando de funcionários e que daria prioridade aos irmãos em situação difícil. O coração de Lucas disparou. Ele se inscreveu, mas o medo de mais uma decepção o acompanhava. No dia da entrevista, enquanto esperava sua vez, Lucas lembrou das palavras de Paulo: Deus começa onde a gente acha que é o fim. Respirou fundo e entrou na sala. O gerente, um homem sério, olhou seu currículo e fez algumas perguntas. No final, porém, surpreendeu-o. Você é da congregação cristã, não é? Meu sogro é irmão lá. Gosto de contratar gente que tem caráter. Uma semana depois, Lucas recebeu a ligação, estava contratado. Não era um salário alto, mas era o suficiente para começar de novo. No primeiro domingo após conseguir o emprego, Lucas subiu ao púlpito. Suas mãos tremiam, mas sua voz saía firme. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus não esquece de ninguém. Quando a gente acha que está sozinho, Ele já está preparando a saída. E foi aqui, nesta igreja, que ele me mostrou que ainda tinha um caminho. Do fundo do salão, Paulo sorria, com os olhos brilhando. Mais uma vez, Deus havia usado um coração quebrado para mostrar que, na congregação, ninguém fica para trás. E assim, a história continuava não porque os problemas tinham acabado, mas porque agora eles tinham um lugar onde encontrar forças. Um lugar onde Deus ainda operava milagres, não com estrondo, mas com pequenas sementes de fé que brotavam no coração de quem acreditava. Os meses passaram e Lucas não era mais o mesmo homem que havia entrado naquela igreja arrasado pela dor. Agora, ele chegava cedo aos cultos, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para quem precisava. O emprego na oficina mecânica tinha se tornado uma bênção maior do que ele imaginava. O dono, um irmão da congregação, viu nele não só um funcionário, mas um filho em Cristo. E foi assim que, aos poucos, Lucas começou a aprender o ofício com dedicação, enquanto o patrão lhe ensinava também sobre a fidelidade de Deus. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto arrumava as ferramentas, Lucas recebeu uma ligação que gelou seu sangue. Era o hospital. Sua mãe, que ele não via há anos por causa das brigas e do orgulho, havia sofrido um derrame. Os médicos não davam muitas esperanças. O coração de Lucas apertou, mas dessa vez, em vez de desespero, veio uma paz estranha.
Ele fechou os olhos por um instante e orou: Senhor, o Senhor sabe que eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Quando chegou ao hospital, encontrou a mãe frágil, conectada a aparelhos, mas com os olhos abertos. Ao vê-lo, ela tentou sorrir, e uma lágrima escorreu por seu rosto enrugado. Lucas segurou sua mão, e foi como se o tempo voltasse atrás. Ele se lembrou da infância, dos abraços, das orações que ela fazia por ele antes de dormir. Tudo que o orgulho havia apagado voltou em um instante. Filho, ela sussurrou, com voz fraca. Eu sempre orei por você. Lucas não conseguiu segurar as lágrimas. Ali, ao lado da cama, ele pediu perdão. Pediu perdão por ter se afastado, por ter deixado a amargura tomar conta do seu coração. E foi então que, entre lágrimas e abraços, sua mãe lhe contou algo que o deixou sem palavras. Há 3 noites, sonhei com um homem de branco. Ele me disse: não tema, sua família será restaurada. Eu não entendi na hora, mas agora, ela olhou para Lucas com olhos cheios de esperança. Agora eu sei que era Deus me preparando para este momento. Lucas não teve dúvidas, era mais um sinal. Mais uma prova de que Deus estava agindo, mesmo quando eles não conseguiam enxergar. Naquela mesma noite, ele voltou para a igreja e pediu aos irmãos que orassem. A notícia se espalhou, e muitos se reuniram em círculo, intercedendo pela vida daquela mulher. Entre eles estava Paulo, o mesmo que havia estendido a mão a Lucas no dia mais escuro da sua vida. Desta vez, era ele quem orava com fé, lembrando a todos que Deus era o mesmo ontem, hoje e sempre. E o milagre aconteceu. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora onde antes só havia desespero. Dia após dia, a mãe de Lucas recuperava as forças, até que, algumas semanas depois, ela pôde sair do hospital, apoiada no braço do filho. No primeiro domingo após a alta, os dois subiram juntos ao púlpito. Desta vez, não havia tremores nas mãos de Lucas. Só gratidão. Deus não só me deu um emprego, não só me deu uma família de novo, ele disse, olhando para a congregação, ele me deu uma segunda chance de ser filho. E hoje eu sei, não importa o quanto a gente erra, não importa o quanto a gente se afasta, quando a gente volta para os braços dele, tudo pode ser restaurado. A igreja explodiu em louvor. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos, agradecendo. Porque ali, mais uma vez, eles viam com os próprios olhos, Deus não havia mudado. Ele ainda operava milagres. Não da forma que o mundo esperava, com luzes e trovões, mas no silêncio de um coração que se rende, de uma família que se reconcilia, de uma vida que renasce. E assim, a história de Lucas se tornou mais um testemunho vivo de que, na congregação cristã no Brasil, ninguém está sozinho. Porque quando um irmão cai, outros se levantam para sustentá-lo. Quando a noite parece não ter fim, a luz do Evangelho sempre encontra um jeito de brilhar. E o melhor de tudo: essa não era uma história isolada. Enquanto Lucas e sua mãe abençoavam a igreja com seu testemunho, em algum outro lugar, outro coração quebrado estava prestes a encontrar o mesmo amor. Porque Deus nunca para. E na CCB, os milagres nunca cessam. Naquela mesma noite, enquanto o coro entoava o hino A Deus é Fiel, uma jovem chamada Mariana sentava-se nos últimos bancos da igreja, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas que não conseguia conter. Ela havia chegado ali arrastada por uma prima, depois de meses se afundando em dores que parecia ninguém entender. A perda do emprego, a traição de quem jurava amá-la, a solidão que a sufocava, tudo pesava como uma pedra em seu peito. Deus não se importa comigo, ela pensava, enquanto olhava para o chão, envergonhada de estar ali tão quebrada. Mas então, como se o Espírito Santo soprasse bem em seu ouvido, ela ouviu as palavras do irmão que liderava a reunião: meus irmãos, não há ferida que Jesus não possa sarar, não há noite que ele não possa transformar em dia. Basta vir como está. Mariana sentiu algo estremecer dentro dela. Não era uma voz, não era um sinal no céu, era uma certeza quietinha, como uma mão invisível que segurou a sua e sussurrou: você não está sozinha. Quando o apelo foi feito, ela não resistiu. Com as pernas fraquejando, levantou-se e caminhou até a frente, onde irmãs de rosto iluminado a receberam com abraços apertados e lágrimas de alegria. Não houve palavras bonitas, não houve promessas vazias, apenas amor. E naquele momento, Mariana entendeu: o milagre não era só para os outros. Era para ela também.
Dias depois, enquanto participava de uma reunião de jovens, ela conheceu a história de Lucas, o rapaz que havia sido libertado das drogas pela mesma mão poderosa que agora a sustentava. Os dois se olharam e, sem precisar dizer nada, souberam: Deus os havia colocado ali, um para o outro, como prova viva de que ele restaura o que estava perdido. Lucas, com sua fé recém-nascida, tornou-se um irmão mais velho para Mariana, mostrando-lhe nos pequenos gestos um café depois da reunião, uma oração no telefone às 3 da manhã, que a família da CCB não era de sangue, mas de amor. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Lucas se multiplicou. Mariana, que antes não via saída, agora cantava nos coros com voz firme. Seu sorriso, que parecia ter se apagado para sempre, voltará não porque a vida tivesse ficado fácil, mas porque ela finalmente entenderá: na congregação, não se caminha sozinho. Cada joelho que se dobra em oração, cada mão estendida em socorro, cada amém murmurado no silêncio é uma prova de que Deus ainda age. Não com estrondo, mas com a doçura de quem conhece cada lágrima antes que ela caia. E enquanto isso, em outra cidade, um homem chamado Roberto, após anos longe de Deus, ligava o rádio sem querer e ouvia justamente o culto ao vivo da CCB. As palavras do pregador foram como flechas direto em seu coração: volte para casa, filho. Seu lugar nunca foi tirado. Ele desligou o rádio, mas a voz ecoava. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Roberto ajoelhou-se ao lado da cama e chorou como uma criança. Não sabia como, não sabia quando, mas uma coisa era certa: ele também voltaria. Porque é assim na congregação cristã no Brasil. Enquanto o mundo grita que Deus está morto, os corações curados gritam mais alto: ele vive. E onde há um irmão que clama, há um Deus que responde, não sempre da forma que pedimos, mas sempre da forma que precisamos. Os milagres não param. Eles só esperam por quem ainda não os viu. Roberto não sabia explicar, mas na manhã seguinte, acordou com uma paz que não sentia há anos. Era como se algo dentro dele, que estava quebrado por tanto tempo, tivesse começado a se recompor. Ele olhou para o relógio: 9h30. O culto na congregação começava às 10h. Seu coração acelerou. Hoje é o dia, pensou. Não era só um desejo, era uma certeza. Vestiu a mesma camisa social que usava nos tempos em que frequentava a igreja, agora um pouco desgastada pelo tempo. As mãos tremiam enquanto amarrava os sapatos. Ao sair de casa, sentiu o cheiro de terra molhada. Tinha chovido na madrugada, como se o céu também estivesse se preparando para algo novo. O trajeto até a igreja era conhecido, mas cada passo parecia diferente. As ruas que antes lhe pareciam cinzas agora tinham cores. Até o barulho dos carros soava como uma música de fundo para aquele momento sagrado. Quando chegou à porta da congregação, hesitou. Será que ainda o reconheceriam? Será que alguém iria lhe perguntar onde esteve todo esse tempo? Mas então se lembrou das palavras que ouvirá no rádio: seu lugar nunca foi tirado. Respirou fundo e entrou. O salão estava cheio, como sempre. Os hinos eram os mesmos, mas Roberto os ouvia como se fosse a primeira vez. Quando a congregação se ajoelhou para a oração, ele fez o mesmo, e as lágrimas voltaram. Não eram mais lágrimas de dor, mas de alívio. Alguém colocou a mão em seu ombro. Era o irmão Paulo, um dos anciãos, que sem dizer nada, apenas sorriu e fez um gesto para que ele se sentisse em casa. No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, Roberto sentiu um aperto no peito. Não de medo, mas de emoção. Foi então que viu, do outro lado do salão, sua mãe. Ela já não era mais jovem, os cabelos brancos brilhavam sob a luz das janelas. Quando seus olhos se encontraram, ela não correu, não gritou, apenas abriu os braços. Roberto atravessou o salão como se estivesse em um sonho. Quando a abraçou, sentiu o cheiro de casa, de infância, de perdão. Eu sabia que você voltaria, filho, ela sussurrou, com a voz embargada. Eu orava todos os dias por isso. E foi ali, entre abraços e sorrisos de irmãos que nem precisaram perguntar por onde ele tinha andado, que Roberto entendeu: Deus não apenas o tinha esperado, como tinha preparado tudo para aquele dia. Até a chuva da madrugada, até o culto no rádio, até o horário em que acordou. Nada tinha sido por acaso. Na semana seguinte, Roberto estava de volta ao coro. Sua voz, um pouco rouca pelo tempo e pelas lágrimas, se juntava às outras em louvor. Os irmãos não o julgaram, não lhe fizeram sermões.
Apenas o receberam, como sempre faz a congregação, com amor e a certeza de que, para Deus, nenhum filho está perdido demais. Hoje, anos depois, Roberto é um dos que estendem a mão para outros que, como ele, pensaram que não havia mais volta. Ele conta sua história sem vergonha, porque sabe que não é sobre ele, é sobre um Deus que não desiste, uma igreja que não fecha as portas e um milagre que não precisa de explicação, apenas de um coração disposto a crer. Porque na congregação cristã no Brasil, as histórias assim não são exceção. São a regra. São a prova de que, enquanto houver um irmão que chora, haverá um pai que enxuga suas lágrimas. E enquanto houver um filho perdido, haverá uma família esperando por ele, de braços abertos, como sempre esteve. O milagre se completou quando, numa tarde quietinha de domingo, Roberto entrou pela primeira vez na congregação não como um homem quebrado, mas como um servo. Não foi com palavras grandiosas, nem com gestos teatrais, foi com as mãos calejadas de quem já reconstruiu muita coisa, inclusive a si mesmo. Ao subir ao púlpito para dar seu testemunho, muitos reconheceram nele o mesmo olhar que já viram no espelho, o de quem achou que Deus tinha se esquecido do endereço. Mas ali, entre os hinos que embalavam sua voz trêmula, Roberto entendeu que o milagre nunca foi sobre ele. Foi sobre um Deus que escreve recomeços com as letras tortas dos nossos erros, e sobre uma igreja que, em vez de apedrejar, oferece pedras para reconstruir. Quando terminou de falar, um jovem no fundo do salão, com cicatrizes ainda frescas na alma, se levantou e caminhou até ele. Não disse nada. Apenas abraçou. E Roberto soube, a corrente de graça não se rompe. Ela só muda de mãos. A reflexão que fica é que os milagres mais verdadeiros não são os que mudam as leis da natureza, mas os que restauram a natureza do homem. Não precisam de holofotes, porque acontecem no silêncio de um perdão dado, de uma porta que se abre quando todas as outras se fecharam, de um você bem-vindo aqui em dito com os olhos cheios d'água. Deus não nos salva apesar das nossas falhas, muitas vezes, Ele nos salva por meio delas, transformando nossas quedas em degraus para que outros subam. A lição: ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado, nem tão quebrado que não possa ser consertado. A congregação não é um museu de santos, mas um hospital de almas, e o maior milagre não é o que acontece no altar, mas o que acontece depois, quando o filho pródigo vira pai para outro pródigo, quando a vergonha se torna testemunho, e quando a igreja prova, mais uma vez, que amor não é teoria, é braço estendido, mesa posta e porta destrancada. Porque no fim, a história de Roberto não é excepcional. É o comum se tornando sagrado. E isso, sim, é um milagre que não precisa de explicação, só de um coração disposto a deixar Deus escrever o final.